Boa noite para você de casa, agora o NTV News. Polícia prende trio que invadiu e furtou em apartamentos no fim de semana em Patos de Minas. Atraso na vacina contra a Covid-19 em crianças preocupa autoridades em Patos de Minas e você vai ver também. Polícia diz que monitora ameaça de massacre em escola de Patos de Minas. Eleitor não pode ser preso a partir de hoje, exceto em caso de flagrante. As dicas para quem vai fazer o Enem. As estratégias nas semanas que antecedem as provas. Unipam promove a 8ª edição do Senar. Futebol, precisando vencer, Atlético empata com Fortaleza em 0-0. Cruzeiro lança projeto Big Blue. Produtores de Patos de Minas falam sobre a importância da agricultura familiar. Morador reclama de demora na conclusão de revitalização da Lagoinha. Secretária de Saúde faz esclarecimentos na Câmara sobre convênios e parcerias. Estas e outras informações agora no NTV News. A polícia conseguiu localizar e prender 3 pessoas que no fim de semana invadiram e furtaram objetos de alto valor em apartamentos nos bairros Jardim Centro e Califórnia, em Patos de Minas. O delegado Érico Rodovalho explicou que os trabalhos policiais tiveram início com a análise da maneira como os criminosos agiram para praticar os furtos. A princípio, a gente detectou 3 furtos em série aqui em Patos de Minas, em apartamentos, o que não é usual em nossa cidade. Então, de pronto, já identificamos que seria um pessoal de fora. A partir daí, uma equipe da Polícia Civil começou a fazer os seus levantamentos, deslocando até os locais do crime, buscando informações para identificar essas pessoas. No local, através de câmeras de monitoramento, percebemos que 2 indivíduos, um homem e uma mulher, desciam de um veículo este foi identificado através de câmeras de monitoramento. Esse casal descia, através de chave micha e ferramentas, eles conseguiram abrir os portões dos prédios. Em seguida, eles direcionavam até os apartamentos escolhidos e arrombavam as portas e perpetraram aí a subtração de objetos de luxo, de marca, e gerando um alto prejuízo econômico a 3 vítimas aqui de Patos de Minas. Com o apoio da PRF, os envolvidos nos crimes foram interceptados e detidos, ainda com os materiais furtados, nas residências dos influencers. A partir daí, com essas imagens de monitoramento em mãos, a Polícia Civil identificando o veículo, contando com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, conseguimos abordar este veículo que chegava na cidade de Rio de Janeiro. Ao ser abordado, o veículo no seu interior continha 3 indivíduos de origem colombiana, em que confessaram o crime praticado em Patos de Minas, alegaram que havia sido encomendado e receberiam R$3.000 para a prática desses crimes, e os objetos encontrados dentro do veículo foram reconhecidos pelas vítimas. Chama a atenção da polícia o fato de que os criminosos já tinham objetos específicos pré-determinados que seriam levados dos apartamentos. Preciso mencionar que a subtração foi de produtos de alto valor, de marcas específicas, marcas de um valor alto e significativo, o que nos chama a atenção, com o que vem aí corroborar com a versão deles de que o crime havia sido encomendado, provavelmente para buscar esses tipos específicos. O delegado Érico Rodovalho falou também sobre os trabalhos investigativos para identificar quem seria o receptador das mercadorias. Contamos com a colaboração da Polícia Civil do Rio de Janeiro na continuidade dessas investigações. Já foi feito contato com o delegado que está atuando neste momento e ouvindo os indivíduos, repassada a situação aqui em Patos de Minas para ele tomar as no caso, e com certeza, o que já nos foi passado, trata-se de uma quadrilha especializada nesse tipo de crime, que já vem de conhecimento da Polícia Civil Carioca. Então, vamos continuar nessa colaboração de troca de informações para chegarmos aí nas mais pessoas envolvidas. Agora a gente confere um giro de notícias aqui no NTV News. De acordo com o artigo 236 do Código Eleitoral, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, exceto em casos de flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, a partir desta terça-feira,
e até 48 horas após o segundo turno das eleições. Está previsto também a prisão para pessoas que impeçam o direito de outras transitarem livremente. O prazo para os eleitores baixarem ou atualizarem o aplicativo e-Título vai até o próximo sábado, véspera do segundo turno das eleições, que ocorrem no domingo. O documento eletrônico de identificação substitui a versão impressa do título de eleitor. Pode ser utilizado para consultar local de votação, bem como justificar ausências às urnas, emitir certidão de quitação eleitoral e nada consta criminal. O IBGE divulgou nesta terça-feira que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, a prévia da inflação do mês, referente a outubro, subiu 0,16%. No ano, o indicador acumula uma alta de 4,80% e de 6,85% nos últimos 12 meses. O recuo de 6,14% no preço dos combustíveis influenciou o resultado como ocorreu nos últimos meses. Depois do intervalo aqui no News, o Unipam promove a 8ª edição do Senar e as dicas para quem vai fazer o Enem, as estratégias nas semanas que antecedem as provas. Os candidatos que vão fazer o Enem esse ano, dias 13 e 20 de novembro, estão em ritmo final de preparação. Para quem vai fazer o exame, tem dicas, então fique de olho nelas. Tem muito estudante roendo as unhas nas semanas que antecedem o Enem. A nota do exame é usada como passaporte em processos seletivos em instituições de ensino superior. O Carlos quer cursar medicina, a Raíssa, biotecnologia. Para conseguir um bom desempenho, eles se desdobram. Eu tiro bem intensa, é de manhã, à tarde, à noite também, isso é na escola aqui, à tarde, e focando bastante. Eu tenho me dedicado bastante, porque é um ano de muita importância, assim, uma decisão muito importante para entrar na faculdade, então eu tenho me dedicado bastante. Um dos meios de se preparar melhor para o Enem é com estudo extra. A UFO de Patos de Minas oferece cursinho gratuito, o AFIM, para estudantes de baixa renda. O AFIM é um programa institucional da UFO. Ele é mantido pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Ele foi institucionalizado no ano de 2016 e o objetivo dele é oferecer aulas, entre outras atividades preparatórias, para as provas de Enem, atendendo ao público mais vulnerável socioeconomicamente, que estejam cursando o 3º ano do ensino médio ou egressos do ensino médio, todos de escolas públicas. As inscrições são abertas no início do ano. A gente faz a seleção por meio de edital. O edital sempre é lançado na página da Proesc, no site da UFO. A Mariane ingressou no curso de Engenharia de Alimentos da UFO em Patos de Minas pelo desempenho das notas no Enem. A universitária é uma das mais de 500 alunas que passaram pelo cursinho oferecido pela universidade desde 2016 em Patos de Minas. Eu estudava de manhã, eu trabalhava à tarde e vinha para o cursinho à noite. Então eu sempre tinha que aproveitar ao máximo nas aulas, além de estudar nos fins de semana. Eu vim me preparando desde o ensino médio, desde o 1º ano, e no 3º ano eu fiz isso de forma mais efetiva, com o auxílio do AFIM. Eu estava um pouco em dúvida, então quando eu decidi que seria engenharia de alimentos aqui pela UFO, eu conseguia, através do Enem, através do SISU, passar na primeira oportunidade. De olho no Enem que se aproxima, uma dica é aproveitar o tempo que resta com foco e dedicação. O mais importante de tudo é não procrastinar, porque a procrastinação ela toma mais tempo. E partindo do princípio que já na reta final o que os meninos menos têm é tempo, esse tempo tem que ser otimizado. Então, se sentou para estudar, faça da sua 1 a 2 horas de estudo bem feita. Um dos conteúdos mais temidos do Enem é a redação. Ficar atento aos assuntos da atualidade é importante. A coordenadora do cursinho da UFO dá algumas dicas sobre possíveis temas. Impacto da pandemia na educação. Somado à evasão escolar é praticamente o mesmo tema, porque houve uma evasão muito grande durante a pandemia. As pessoas que tiveram o maior impacto econômico na vida, eles infelizmente tiveram que abandonar os estudos. Então, teve sim a questão da evasão escolar muito alta por causa da pandemia. Temos aí então possibilidades. E nas semanas que antecedem o Enem, os próprios estudantes já sabem lidar com o nervosismo e ansiedade e dividem as estratégias. Como está quase chegando a prova,
reforça o conteúdo, dorme bem, come bem e quando estiver perto da prova revisa mais o conteúdo, porque agora é um momento muito importante, não sofre com ansiedade, tenta ficar o mais tranquilo possível. Agora no final é focar mesmo, revisar, né? Dar uma estudada, também ter paciência, calma e descansar bastante também, que isso influencia muito. E no dia do exame, fazer pausa durante a prova também pode ajudar. O rendimento dos meninos quando entram na prova, ele está bem alto, mas com o passar do tempo, esse rendimento diminui. Então é muito importante fazer uma pausa para ir ao banheiro, beber água, fazer uma movimentação nas pernas, braço e pescoço, para ajudar a concentração. Pois é, desde a última segunda-feira, os candidatos ao Enem de 2022 já podem consultar os locais das provas divulgados na página do participante no site enem.inep.gov.br. Nessa edição, quase 3.400.000 candidatos se inscreveram para o exame. O Centro Universitário de Patos de Minas promove a 8ª edição do Senar, com centenas de inscrições para o evento. Cerca de 500 alunos se inscreveram para participar da 8ª edição do Congresso Mineiro de Engenharias e Arquitetura, que voltou a ser realizado de forma presencial neste ano. É um dia realmente de festa, porque depois de 2 anos de pandemia, né, mesmo que o congresso tenha acontecido de forma remota, né, online, é diferente, né, a gente ter os nossos alunos, os nossos professores, os coordenadores de curso e a comunidade de uma forma geral presente aqui no Centro de Convenções para uma série de eventos que a gente propõe para essa semana. Daniel Osken, mestrando em neurociências e especialista em comportamento humano, foi o convidado da noite para dar a palestra de abertura do Senar, com o tema Mentes do Futuro. Basicamente, o nosso corpo ele pode se adequar à realidade de mercado que a gente está vivendo. Se o mundo está adaptando, a gente pode adequar o nosso comportamento às realidades que a gente está vivendo. Então, eu vou falar como que a gente pode fazer isso, como que o nosso corpo pode mudar, quais são os desafios de mudar também. E muitas vezes a gente não quer mudar, né? Muitas vezes é desafiador mudar. Então, a gente vai abordar isso de uma forma empática e ao mesmo tempo prática, para todo mundo conseguir sair daqui aplicando no seu dia a dia. Ao longo da semana, várias palestras serão ministradas, além da apresentação de trabalhos acadêmicos. O evento contará pontos em sala de aula, como forma de incentivo. O ponto para nós é o menos importante, né? Mas os alunos eles sempre gostam dos pontos. Então a gente coloca 3 pontos nas disciplinas, né? Para incentivá-los também a participar desse evento que é preparado para os alunos, né? Então vai ser uma semana inteira de eventos, né? Apresentação de trabalhos científicos, na 4ª e na 5ª palestras gerais, né? Para todos os cursos, e na sexta-feira a gente encerra com palestras específicas, ou seja, cada curso desses que estão na organização traz um palestrante específico da sua área. A seguir a gente fala de futebol aqui no News. Precisando vencer, o Atlético empatou com o Fortaleza em 0-0 e o Cruzeiro lançou o projeto Big Blue da Raposa. Vamos falar de futebol. Mais uma vez, o Atlético ficou devendo à torcida. No jogo que era esperado uma reação alvinegra, terminou tudo igual, 0-0 no Castelão. Empate que não altera a posição do Galo na tabela, mas pode custar caro na somatória do desempenho e a vaga na Libertadores para o ano que vem. Na reta final do Campeonato Brasileiro, o Atlético enfrentou o Fortaleza na Arena Castelão na noite desta segunda-feira. O Galo superou o time da casa em números, mas não aproveitou a vantagem para converter em gols. O Atlético teve mais posse de bola, finalizou mais, teve mais escanteios e ficou no 0-0. E Cuca reconhece. A gente avalia como um mau resultado pelo jogo que fez, né? Ele teve o controle do jogo absoluto no campo de ataque. Não foi um jogo de muitas finalizações, mas nós tivemos as melhores, sem sombra de dúvidas, né? Não cedemos o contra-ataque ao adversário, tivemos a posse de bola, tivemos o controle do jogo e, mais uma vez, não conseguimos fazer o gol. Que é o principal no futebol, mas o time jogou bem. O que falta ao Atlético então, hein, Cuca? Nós não estamos sendo decisivos. Há 14 rodadas, o Atlético está estacionado na 7ª posição. Na próxima rodada, não tem chances de subir um degrau nem se vencer. Pode se igualar ao Atlético Paranaense, porém o time do Sul tem 2 vitórias a mais.
Mas o Galo precisa tomar cuidado, pois o São Paulo está encostado na tabela e pode ultrapassá-lo. Na 7ª colocação, o Galo vai conquistando uma vaga na pré-Libertadores, fase preliminar da competição continental, bem longe do que projetou no início da temporada. Acho que a gente está sendo muito cobrado pelo ano, né? Pelos resultados do ano. Não pelo jogo de hoje. Acredito que o jogo de hoje a gente fez um bom jogo, onde a gente criou as maiores chances de gol no jogo. Então é seguir trabalhando para tentar terminar bem o ano, né? Tentar essa vaga direta da Libertadores, é isso que a gente vai precisamos vencer aí para a gente voltar a brigar ali em cima nessa reta final. Cada jogo vai ser uma decisão e a gente tem mais uma decisão na quinta diante do nosso torcedor, onde a gente só pensa nessa vitória e, se Deus quiser, a gente vai sair de lá com a vitória. Pois é, o próximo jogo do Atlético é no Mineirão, na quinta-feira, né? O Galo enfrenta o Lanterna Juventude às 7h30 da noite. O Cruzeiro de Ronaldo anunciou nesta terça-feira o projeto Big Blue, que pretende, por meio da tecnologia, aproximar ainda mais o torcedor celeste do clube. O gestor da Raposa faz uma avaliação bastante positiva da interação do torcedor cruzeirense com as atividades promovidas desde o início da SAF. Nosso principal pilar é o nosso torcedor. Isso é muito claro e a verdade é que eu só aceitei entrar nesse projeto Cruzeiro por causa do torcedor cruzeirense. Nós temos aí 10 milhões de torcedores e isso com certeza é um ativo muito importante do clube. Dito isso, acho que é muito importante, né, a gente ter uma transparência com o torcedor, mostrar exatamente o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo. O outro lado é o lado social. A gente também vem fazendo um trabalho de reeducação com o nosso torcedor. Eu liderando a comunicação diretamente do canal na Twitch, que eu faço toda semana, com atualizações sobre o clube, né, comentando sempre a atualidade do clube e educando o torcedor, né. Nós tivemos episódios, né, de violência no estádio, tivemos cânticos homofóbicos, tivemos racismo. Então a gente está sempre aí comunicando com o nosso torcedor de forma que a gente possa reeducar ele a se comportar como a gente gostaria que fosse, né, um comportamento ideal de um torcedor para a gente, né. O projeto Big Blue, lançado nesta terça-feira, prevê a realização de evento no mês de novembro com a presença de executivos, jogadores e também de grandes nomes do futebol que irão debater sobre diversos temas. Mais do que essa relação de convívio próximo, o Big Blue, ele vem para realmente mostrar o máximo que a gente pode mostrar, né? Não as estratégias que a gente toma, que a gente não pode, né, muitas delas a gente não pode divulgar, mas a gente pode mostrar o conceito de tudo isso, né? O porquê que a gente faz, porquê que a gente vai numa certa direção. Eu acho que esse evento digital é uma maneira do torcedor estar bem próximo para acompanhar o que a gente está planejando aqui com a SAF. A gente espera que os planejamentos da SAF do Ronaldo deem certo. Deu certo esse ano para subir para a Série A e aí nessa retomada, né, de voltar à elite do futebol nacional possa ter uma boa colocação, ficar ali. Querer o título agora realmente é algo mais distante, né, mas que tenha aí uma boa colocação no Campeonato Brasileiro do ano que vem para aí se manter, né, até porque o grande desafio de quem volta da Série B é se manter na Série A. Em instantes, tem a análise da notícia aqui no News. Produtores de Patos de Minas falam sobre a importância da agricultura familiar. O morador reclama da demora da conclusão da revitalização da Lagoinha. Minas é o segundo estado brasileiro com mais agricultores familiares. Esse tipo de agricultura é fonte geradora de ocupação e renda. O segmento é uma importante matriz de alimentos para o mercado. O José Humberto é produtor rural há mais de 30 anos. Junto com sua esposa,
fazem parte da agricultura familiar. Eu desde quando eu mudei da cidade, eu vim para a roça, eu comecei com plantação de mexerica poncã, sabe? E eu fui plantando um pouquinho, e fui gostando. E até hoje eu adoro mexer com frutas e verduras. Nos 5 hectares, ele planta mexerica, laranja, jiló e couve-flor. Os produtos são vendidos na Ceasa. Quando eu fujo saio da produção da colheita da poncã, eu mexo com hortaliça também para cobrir os gastos do funcionário que trabalha aqui, né, Matheus? Porque hoje o custo fica caro, né? Então eu coloco esse rapaz para trabalhar e então eu tenho que ter uma renda para me manter ele. De acordo com Cristiane Londe, diretora de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, só na Ceasa são 260 produtores. Pelo menos 85% compõem a agricultura familiar. Na questão da agricultura familiar, nada impede que a pessoa esporadicamente contrate um trabalho terceirizado. Mas a maioria do trabalho realizado na lavoura é feito pela família. Pai, mãe, os filhos, né? Muitos reúnem, maior parte, até tios e trabalham juntos. Trabalhei eu, meu esposo, meu filho, mais 3 funcionários, porque sozinha a gente não consegue. Que a gente fica nas vendas aqui em Patos e eles ficam tomando conta lá na fazenda. Aí eu não tinha nada. Com a agricultura familiar eu tenho meu barracão de eu trabalhar, não devo nada, tem minha casa, graças a Deus, tem meu caminhão de eu trabalhar, tem meu carro de eu fazer as entregas na rua. Graças a Deus, para quem não tinha nada, eu me considero uma vitoriosa. É justamente este tipo de agricultura que é responsável por abastecer diversos setores de Patos de Minas. Na nossa região abastece escolas, creches, porque a prefeitura tem um convênio com esses pequenos agricultores, tem uma grande quantidade de hortifruti que é adquirido desses pequenos produtores. Nós aqui na Ceasa temos grandes produtores, mas esses grandes produtores representam uma pequena minoria, né? Então o que abastece mesmo a Ceasa de Patos, os supermercados, escolas, creches e região é o pequeno produtor. Para José, vale muito a pena investir na agricultura, mas ele deixa claro, é preciso gostar. A agricultura é uma das melhores coisas hoje. Então é bom, é gostoso. Mas tem que gostar de fazer, viu, Matheus? Não é assim, falar assim, vou começar e não é assim, não. É coisa séria. Pois é, e cada vez mais pessoas optam pela agricultura. A agricultura em si é o que sustenta o Brasil, né? E nós temos, direto acontece de aparecer um produtor novo, então nosso espaço aqui hoje já está ficando até pequeno. Nós temos quase 300, o que chama de pedra, né, que é o espaço onde o produtor expõe seu produto, está quase que 100% lotado. Então nós já temos até projeto para ampliar esse galpão aqui, porque sempre está aparecendo um produtor novo. E não só da região, nós temos produtores aqui que estão vendendo aqui na Ceasa hoje do sul de Minas. Assunto que abre a nossa análise da notícia, porque fala de economia, fala de subsistência, fala de quem trabalha dia a dia para manter aí, para se manter e também para levar alimento para o prato nas cidades, né, em Patos e na região. E é claro, né, a gente precisa sempre falar dessa importância, num momento como esse, né, no momento econômico que a gente vive, desse tipo de agricultura. Comigo, Gui Boaventura, nessa terça-feira, para a gente começar falando dessa agricultura familiar. Tudo bem, Gui? Boa noite. Boa noite para você, Odair. Boa noite ao nosso telespectador. Você disse tudo aí, né, Odair? Essa pequena agricultura, essa agricultura familiar, é a que sustenta o consumo interno no Brasil, na sua maioria. O grande percentual de consumo interno no Brasil de alimentos é mantido ou é abastecido pela agricultura familiar, o pequeno agricultor, né? Pena é que ainda no Brasil nós não temos muito blá 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 por aí, mas nós ainda não tivemos um financiamento competente para dar condição para essas pessoas ter o seu trator, ter a sua máquina para trabalhar ali, mesmo que pequeno trator, para trabalhar ali, financiamento subsidiado pelo governo, né, para ajudar nessa economia, porque esse agricultor é sofrido.
Esse agricultor trabalha tudo muito justo. Se tiver um prejuízo na sua safra, um problema com o clima, e normalmente tem aqui na nossa região, principalmente agora com essa instabilidade, é difícil, às vezes, dele absorver esse prejuízo. Então era preciso de um financiamento, era preciso de mais seguro, para esse pessoal, facilidade de obter um seguro, para garantir a sua safra, para garantir o seu ano, para garantir o trabalho de um ano, porque se o agricultor perde, ele perde praticamente o ano todo, se ele perder a safra, se ele perder o hortifruti granjeiro, por exemplo, qualquer instabilidade que nós temos no tempo, ele passa um aperto dos diabos. Então precisava de ter mais condição, ter mais apoio para a agricultura familiar, para o pequeno agricultor. Do médio para cima, ele já sabe se virar, ele já tem tecnologia, ele já tem orientação, ele já tem maquinário suficiente para tocar o seu negócio, para tocar a sua fazenda, a sua agricultura, ele tem mais facilidade. Esse pequeno e o micro, o pequeno e o da agricultura familiar, é um Deus nos acuda sempre, né? Então, aí é que nós precisávamos de ter um plano bastante competente para ajudar esse pessoal dessa agricultura que se dedica muito. Aqui em Patos, por exemplo, o Cinturão Verde da cidade é extremamente competente. Nós abastecemos grande parte do que é negociado na Ceasa. Tem gente que vem do sul para negociar aqui, porque a Ceasa de Patos de Minas é uma Ceasa regional, domina uma região muito grande, e precisa ser abastecida com outros produtos que vêm de outros setores do estado, do sul de Minas, do Triângulo Mineiro, seja lá de onde for, porque essa região aqui, em potencial, é uma região muito consumidora, consome bastante, tem um potencial de consumo muito grande. E aí era preciso de ter um olhar diferenciado do governo para uma região dessa, né? Para não correr esse risco. É vantagem para quem produz lá em Poços de Caldas, Varginha, lá no sul de Minas, é vantagem trazer, botar num caminhão que é caro hoje e trazer para vender na Ceasa em Patos de Minas. Não é melhor investir aqui, o pequeno, o hortifruti granjeiro da nossa região aqui, poder abastecer satisfatoriamente a Ceasa em Patos de Minas? É bom isso, né? E quando o produtor fala assim, com o repórter, que é satisfatória a atividade, mas que dá muito trabalho, não é fácil, é porque trabalha muito e duro, né? Trabalha muito e tudo isso. É como eu estava dizendo aqui, trabalha muito, porque ele não tem uma máquina para ajudá-lo lá no seu trabalho. E ele não tem dinheiro sobrando para ele ter tranquilidade durante a noite e não ficar torcendo e rezando para chover amanhã, ou para parar a chuva em determinados momentos. Então não é fácil para esse pequeno produtor, não é fácil não. Trabalha muito, inclusive. Vamos girar o assunto, Gui. A obra de revitalização da Lagoinha tem rendido reclamação sobre a lentidão na execução dos trabalhos. O prazo para a revitalização da Lagoinha é de 60 dias. Os trabalhos são executados por empresas terceirizadas pela Prefeitura. Demos início à limpeza da Lagoinha, do espelho d'água, e para fazer isso, uma das exigências do IEF, que é o órgão que regulamenta a parte de licenciamento ambiental, é a despesca em relação aos indivíduos que estão presentes no lago. Nos próximos dias serão retiradas todas as formas de vida de dentro do lago e dada destinação ambientalmente correta conforme a licença exige. Alguns, os exóticos, eles vão para alimentação animal do Centro de Reabilitação de Animais, os CETRAS daqui de Patos de Minas, e os nativos, pela Lagoinha ter uma similaridade com a Lagoa Grande, eles serão destinados para a Lagoa Grande. Mas o que poderia gerar solução pode agora virar uma pedra no sapato da Prefeitura. Isso porque os trabalhos estão assim, parados, causando indignação de quem passa pelo local. Esse trabalho aqui, inclusive eu estava conversando ali com os colegas, eu estou achando muito devagar isso aqui. Ontem tem um mundo velho de funcionário aqui, mas eu estava até achando engraçado, tudo ali no comitê, batendo papo ali e coisa. Agora hoje só tem um trabalhando ali, mas não vai adiantar nada, porque aquela mangueira parece que ela entope, né? Mas é uma pena, viu? Eu estive lá na outra esses dias lá, achei bonita a água lá, limpa e tal, né? Tinha umas garças aí, ainda tem uma, ela ainda
aquela direta aqui. Agora hoje eu não vi, não. Esses dias eu não estou vendo, não. E tinha aqueles patos pretos. César ainda retrata sua indignação com o modo de que alguns peixes foram deixados e o desaparecimento de algumas aves. Os peixinhos morrendo ali, de barriga para cima. E outros que ficou presos numa grade ali, sabe? Tá lá os maiores, os pequenos. É uma pena, né? Agora eu não sei por que tá demorando, já era para ter limpado isso aqui, ó. Para Alice, é preciso agilidade para a conclusão dos trabalhos. Para melhorar mais, porque tá com um mau cheiro muito forte, né? Eu acho. Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. César compartilha da mesma opinião, pois a possibilidade de chuva pode adiar ainda mais o desejo de ver a Lagoinha revitalizada. Se for a água de caçamba, vai gastar umas 200. Por meio de nota, a Prefeitura disse que foi encerrada a despesca e, no momento, o local está sendo preparado para receber o maquinário que retirará os sedimentos. E que a limpeza em si será executada por uma empresa terceirizada, né? A Prefeitura afirmou também que o cronograma dessa fase será finalizado essa semana, pois não era possível fechar as datas antes de concluir o recolhimento das espécies. Os moradores ficam tanto quanto ansiosos e querendo que se resolva logo, até por uma questão, não só por uma questão visual, mas por uma questão de manter aquele espaço belo como foi antes e ver esse serviço executado, que é a proposta do município, né, Gui? Precisa falar muito sobre isso aí, não? Não, tranquilo. Ou nós podemos arrumar uma receita de bolo? Pode também uma receita de bolo. Porque é o seguinte, será que não imaginam que agora, nesse período do ano, começa o período chuvoso e que esse tipo de serviço não se faz nesse período chuvoso? Ou está todo mundo torcendo para que não chova, para arrumar a Lagoinha? Ou será que não dava tempo de arrumar isso antes? Ou será que não dava para deixar para depois das chuvas? Fazer um planejamento disso aí? Porque eu não acredito que alguém planejou para arrumar essa lagoa, para fazer a limpeza, o desassoreamento da Lagoinha na época da chuva. Eu não consigo acreditar que alguém planejou isso para essa época do ano. Porque vai chover. A chuva, mais dia, menos dia, ela vai chegar. Ela já está aí. Hoje, por exemplo, choveu. Nós tivemos uma chuva até razoável agora no final da tarde, princípio da noite, aqui em Patos de Minas. Que bacana que foi, que dá uma refrescada. Mas essa chuva vai chegar. Nós vamos ter um período um pouco mais chuvoso e ela está chegando. E não vai dar tempo de arrumar. A Lagoinha vai ficar assim até terminar esse período de chuva. Eu volto a repetir, para não me alongar muito, conforme eu falei aqui com o Laí, não acredito que alguém planejou arrumar a Lagoinha, fazer uma obra dessa no período chuvoso. Sabe, se foi, ele tem que ser chamado às falas para explicar isso aí. E se tiver uma explicação, merece o nosso aplauso. Se não tiver justificativa, merece uma punição, né? É jogar dinheiro fora, dinheiro nosso jogado fora. Vamos fazer uma rápida parada aqui no NTV News e na sequência a gente fala sobre o atraso na vacina contra a Covid-19 que tem preocupado autoridades em Patos de Minas. Secretária de Saúde faz esclarecimentos na Câmara sobre convênios e parcerias da UPA e da Santa Casa. E polícia diz que monitora ameaça de massacre em escola de Patos de Minas. Faltam doses pediátricas da vacina contra a Covid-19 para crianças de 3 a 4 anos em Patos de Minas. Para crianças de outras faixas etárias, a vacina é disponível, porém, muitas estão com cartão em atraso. São 15.081 crianças de 3 a 11 anos aptas a receber a vacinação, mas com uma baixa adesão. De acordo com a Superintendência Regional de Saúde de Patos de Minas, até o dia 21 deste mês, das 3.439 crianças de 3 a 4 anos do município, neste caso, a falta de imunizantes é o principal fator da baixa adesão. As crianças de 3 e 4 anos, a vacina que foi indicada para elas é a Coronavac. E nós recebemos essas vacinas para 3 e 4 anos apenas 20% da nossa demanda total. Todos receberam somente 20% da nossa demanda total. Então, nós tivemos
naquele momento que recebemos, nós tivemos uma boa adesão dos pais que levaram seus filhos. Só que nós recebemos e só conseguimos vacinar 20% dessas crianças. E ainda a gente tem 80% das crianças a serem vacinadas. E, além disso, as crianças todas deveriam receber 2 doses. Então, só receberam 1 dose até agora. De 11.968 crianças entre 5 e 11 anos em Patos de Minas, 8.961 se vacinaram. São 2.972 crianças que ficaram sem a imunização. Para esse público, há vacina. Porém, há falta de interesse dos pais dessas crianças que não podem se vacinar sem a presença de um responsável legal. Nós temos ainda um número expressivo de crianças nessa faixa etária, acima de 5 anos até 11 anos, que não foram vacinadas com nenhuma dose. Então, a gente preocupa com essas crianças, porque a vacina não está em falta e elas não estão sendo vacinadas. Então, é preciso que os pais procurem, nessa faixa etária de 5 a 11 anos, procurem o centro de saúde, o PSF mais próximo de sua residência, para poder ver a disponibilidade dessas vacinas. Em Patos de Minas, 140.410 pessoas já têm pelo menos uma dose da Covid-19 e 5.372 pessoas não tomaram nenhuma dose do imunizante. Nos preocupam porque a vacina não falta. A vacina tem nos postos de saúde, no centro de saúde, e as pessoas precisam de procurar para serem vacinadas. A preocupação maior é que a doença se comporte como a gripe comum, em que os casos sofrem diversas mutações e fiquem cada vez mais graves. Com a vacina da gripe, o que nós temos? Nós temos todo ano uma variante diferente. Então, por isso que a vacinação ela ocorre anual. E conforme o comportamento da doença no hemisfério norte, nós temos então no hemisfério sul também. Por isso é que todo ano existe uma pequena variabilidade das vacinas e nós temos que receber anualmente. Acredita-se, ainda está se estudando, que com a Coronavac também vai haver o mesmo comportamento. Mas, por enquanto, não tem nada ainda definido. Mas, provavelmente, é isso que vai acontecer. Se, por um lado, tem vacina para uma faixa etária, essa faixa etária não tem procurado, e, por outro lado, falta para uma outra faixa etária de crianças. Mas nesse público aí, infantil, tem ocorrido uma menor procura, uma menor preocupação dos pais com relação à Covid entre as crianças. Aí. Porque já praticamente saiu da mídia, né? O noticiário já não tem tanta ênfase nas questões de leitos ocupados, mortes causadas pela Covid, mas os pais devem se preocupar sim. Qual que é a indicação da Organização Mundial de Saúde? Qual que é a indicação do seu médico? É vacinar? Não é vacinar? Aí você tem que conversar com a criança, conversa com o pediatra. Olha, precisa vacinar, não precisa vacinar? Quais são as vacinas? Essa vacina da Covid-19, ela deve entrar na lista de vacinas necessárias para as crianças logo, logo. Tão logo a gente tenha essa vacina aí disponível para as crianças, né? E você citou agora há pouco, Gui, sobre chuva, né? Você falou sobre chuva aí, relacionada à Lagoinha, mas propriamente da chuva caiu hoje à tarde. Nós temos imagens aí, a câmera exclusiva do programa Gui Boaventura, que mostra, olha lá, muitos relâmpagos, instabilidade nesse início de noite em Patos de Minas. A chuva não foi tão forte, não foi um temporal agora à tarde, mas tivemos aí uma chuva com um volume considerável, né? Mas acontece o seguinte, nós temos uma chuva que trouxe raios, né? Nós já tivemos aí em alguns locais, em Belo Horizonte, por exemplo, choveu granizo. No Rio de Janeiro choveu granizo hoje, choveu muito granizo hoje. Em algumas cidades do sul de Minas choveu granizo. E aqui para nós está chegando, ela está chegando mansinha em vista do que tem acontecido nos outros lugares. Porém, hoje ela chegou com um pouco de vento, raios, você está vendo aí, ó. Não sei se está no ar, está no ar. Está no ar essa imagem aí. Isso aí é a imagem em tempo real, é agora que está acontecendo. Então esses raios aí, é preciso das pessoas tomarem cuidado nessa época, né? Tomar os cuidados, não ficar em campo aberto, sabe? Se estiver na rua, entre dentro do carro,
não fique embaixo de árvore. É muito perigoso isso aí. Nessa época do ano tem que tomar muito cuidado. Tem inclusive alerta tem alerta do IMET para diversas cidades, diversos municípios de Minas Gerais com relação à queda de granizo entre hoje e amanhã, com essas precipitações. Então, realmente, esses cuidados são sempre necessários. Vamos mudar de assunto, Gui. A Polícia Militar publicou nota de esclarecimento nesta terça-feira a respeito das imagens que mostram frase escrita na parede de um banheiro da Escola Estadual Paulo Borges. Nós temos essa imagem aí e a gente vai colocar essa imagem aí, ó, na Escola Paulo Borges, em Patos de Minas, ameaçando um suposto massacre. A polícia informou que militares foram até a escola e repassaram orientações sobre cuidados de segurança e apoio em caso de suspeita de anormalidades ali na escola. Os patrulhamentos, segundo a PM, nas proximidades desse educandário serão intensificados como forma de tranquilizar pais, alunos e funcionários. Fato é que tivemos aí essa escrita na parede de um dos banheiros. Fato grave, né? Muito grave, e não é... Se a gente alguém pode dizer, pode ser uma brincadeira, mas é um negócio muito grave, inclusive com data, né? Mas eu sou partidário que isso é molecagem. Sabe? Eu acho que é molecagem. Escrever no banheiro da escola, o que está escrito lá? Vai ter massacre dia 25 do 10. 25 do 10. Seria hoje, né? Quem vir, morrerá. Quem vir, morre, né? Eu vou falar uma coisa para você. Tem que achar quem é que fez isso aí. Só para desestabilizar, principalmente criança. Causa um pânico, né? Causando pânico nas crianças. Então é preciso de achar essa pessoa e ela precisa ter um castigo. Ela não pode simplesmente ser, vamos passar um pito nessa pessoa. Não, sabe? É preciso que essa pessoa entenda que não se faz esse tipo de coisa, não se brinca com esse tipo de mensagem. Isso é um negócio terrível. Nós estamos vivendo uns tempos, Odair, que não dá para entender estranhos, o povo fala sem medida. As pessoas, quando eu falo povo, são algumas pessoas do povo, não é todo mundo. Eu acho que o povo é muito mais vítima disso do que qualquer outra coisa, mas é preciso, tomar cuidado com esse tipo de coisa. E essas pessoas que cometem esses deslizes, elas precisam ser chamadas às falas e é preciso ter uma punição para esse tipo de coisa. A pessoa não pode entrar numa escola e escrever uma frase para causar pânico lá. Isso é brincadeira. Isso é molecagem. Isso não pode acontecer. Bem. Olha, a Comissão de Saúde da Câmara Municipal promoveu nesta terça-feira reunião com a participação da secretária de Saúde, Ana Carolina Magalhães, quando foram apresentados questionamentos sobre a UPA, Santa Casa e os convênios e parcerias. Segundo o presidente da Comissão de Saúde, o vereador João Mar, o objetivo da reunião é apresentar questionamentos à Secretaria sobre as atuais condições de saúde do município, discutindo a situação que se encontra a UPA, as unidades de saúde, Santa Casa, convênios e parcerias do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Paranaíba, CISALP, com o município de Patos de Minas, dentre outros assuntos. Foi provocada essa reunião aí junto com a Ana Carolina e o CISALP também está aqui presente também para trocar uma ideia com os demais vereadores pelo fato de esclarecimento mesmo para a população entender o que seria a tratativa junto ao CISALP com a secretaria, junto ao município, né? A terceirização aí dos serviços, né, para a CISALP. Então, uma das maneiras que a gente tem é realmente reunir, bater um bate-papo e dar sequência aí nas tratativas aí da saúde. Entre as propostas apresentadas nos últimos dias pela pasta da saúde do município estão a implantação da UPA pelo sistema CIS-REUNO, o mesmo método que acabou com o SAMU municipal na cidade. A privatização dos setores públicos, que deve ser administrado por um consórcio regional, foi amplamente criticada pelo presidente do Conselho Estadual de Saúde. O SUS, você precisa de ouvir a população. E a população definiu em conferências municipais, estaduais e nacional, dizendo que a saúde tem que ser pública e de qualidade, com gestão pública. A iniciativa privada, o terceiro setor, eles podem e devem participar, mas como complemento da saúde, do que os instrumentos públicos de saúde podem fazer. Então, por isso, nós somos totalmente contrários, né? O Conselho é totalmente contrário à terceirização, seja em qualquer tipo de atuação na saúde. A secretária municipal de saúde participou da reunião e não quis gravar entrevista, mas foi a primeira a falar e disse que estava na Câmara
para um bate-papo com os vereadores para esclarecer algumas dúvidas sobre a privatização nos setores da saúde, que vão desde a atenção básica até a Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas, onde o município possui participação através do Cisalp. Ana Carolina disse que teve apoio do consórcio para a contratação de profissionais e melhoramento no atendimento às unidades de atendimento primário, como os postos de saúde. Destacou que a privatização é a única saída para melhorar a saúde de Patos de Minas, inclusive a UPA, que dobrou o número de atendimentos. No início de 2021 para cá, nós temos uma parceria enorme com o Cisalp, e realmente, se não fosse o Cisalp, a gente teria perdido algumas vidas que nos salvam hoje, inclusive relacionado à cardiologia. Hoje, quase a gente não mandou mais esse ano de 2022 paciente para fora, porque comprou todos os cateterismos e angioplastias pelo Cisalp. Nos últimos dias, o SAMU regional foi alvo de críticas da população depois que uma pessoa morreu à espera de atendimento, que não aconteceu porque o SAMU teve dificuldades de localizar o endereço. O SAMU regional se defendeu dizendo que os profissionais são treinados e que toda assistência foi prestada ao paciente e a chamada foi gravada. Dias depois, a chefe do SAMU regional disse que os profissionais estavam sendo perseguidos. Houve polêmica também na UPA depois que uma adolescente de 16 anos acabou morrendo após ficar horas esperando um atendimento médico. Em resposta, a prefeitura disse que não houve negligência e que os profissionais de saúde fizeram de tudo para salvar a vida da jovem. Em um tom pacificador, João Marra, que faz parte da Comissão de Saúde Pública e Bem-Estar, disse que iria debater essas e outras reclamações feitas pela população. É claro que a secretaria deve estar a par de todo esse assunto sobre SAMU, né? Então vamos perguntar a ela, né, algumas coisas assim que está acontecendo e melhor informar a população. De acordo com Pedro Cunha, privatizar a saúde pública vai sucatear as unidades de saúde e piorar a qualidade do atendimento. O governo federal, através do Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde, estão cortando recursos, sufocando os municípios que estão aplicando muito, mas os recursos municipais são valores muito pequenos e, no entanto, não dá para se fazer grande gestão de saúde somente com esses recursos municipais. E questionamentos que precisam ser feitos, né? E é papel da Câmara buscar esses questionamentos para a população ficar por dentro e entender o que está acontecendo, né, Gui? Agora, não é só fazer oba-oba, né? É preciso que a Câmara tenha uma posição firme na defesa do atendimento de saúde com qualidade aqui na nossa região. Está fazendo o convênio com o Cisalp. Beleza, o consórcio atende bem, vai melhorar esse atendimento? Ótimo, mas olha... Vem aqui na Câmara, vamos conversar isso aqui, porque nós vamos fiscalizar. A Câmara tem que fiscalizar isso aí, né? Porque o dinheiro vai continuar sendo aplicado, é dinheiro público. Mas vai trazer uma administração de fora para administrar a UPA. Não tem problema nenhum. O Cisalp, hoje, eu falei aqui com o Dr. Zé Ricardo, que me explicou no programa didaticamente como é que funciona o Cisalp, e acho que ele é uma autarquia, ele vai funcionar com responsabilidade de uma entidade pública, né? Então, isso pode trazer, se bem aplicado, pode trazer benefícios para o povo de Patos de Minas, principalmente, que é o objetivo do atendimento da UPA, né? Então, a gente tem que cobrar isso. Agora, eu quero só fazer uma observação aqui, porque o SAMU está sendo muito falado e eu estou vendo aí que, de vez em quando, algumas injustiças são cometidas. Esse pessoal que está agora trabalhando no SAMU não tem culpa de absolutamente nada. Se acontecer alguma coisa errada, é a administração, é o governo municipal e o governo estadual é que tem responsabilidade de pegar uma pessoa que não tem tanta experiência, tirar uma experiente e colocar uma sem experiência no lugar. Então, esse pessoal precisa ser acolhido, porque definitivamente é esse pessoal que vai trabalhar. Agora, eles precisam de ter tranquilidade para adquirir experiência, para amanhã estar prestando um bom serviço no SAMU regional ou no SAMU de Patos de Minas, seja lá como quiser. É preciso da gente ter paciência com esse pessoal aí. E a gente não pode desmerecer, né? É preciso de acolher esse pessoal. O News termina então por aqui e a análise também. Boa noite para você, Daí. Boa noite ao nosso telespectador. Obrigado pela companhia e até amanhã.